Gênesis capítulo de número 1, a criação, é o tema da palavra original desta última sexta-feira do mês de junho. No princípio criou Deus os céus e a terra, o planeta Terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas, escuridão. Sobre a face grande abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aleluia! E disse Deus: haja luz, e houve luz. Primeira coisa que Deus criou, a luz. Aleluia! E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre luz e trevas. Tudo certinho, rapaz. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. E chamou a separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre águas que estavam debaixo da expansão e águas que haviam sobre a expansão. E assim se fez. Chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus: ajunte-se as águas debaixo dos céus, num lugar. E fez assim a porção de terra seca. E chamou Deus a porção de terra e ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. E disse Deus: produz a terra ervas verdes, erva que dá semente, árvores frutíferas, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. Assim foi. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, e árvores frutíferas, cuja semente está nela, conforme a sua espécie. E viu Deus que era muito boa a obra da sua criação. E foi a tarde e a manhã do dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite. E assim foram criadas todas as coisas. E fez Deus dois grandes luminares, um para iluminar e governar o dia, e outro para governar a noite. E criou Deus e fez Deus as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus, para iluminar a terra, e para governar o dia de noite, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas. E viu Deus que era tudo muito bom. E fez a tarde e a manhã do dia quarto, do quarto dia. E disse Deus: produza as águas abundantemente répteis de alma vivente também, e voe as aves sobre
a face da expansão dos céus, e Deus criou as grandes baleias, os répteis, a alma vivente. As águas abundantemente produzem conforme sua espécie, e toda ave com asas conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo isto era muito bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai, enchei a terra, mas nos mares e as aves se multipliquem também. E foi a tarde e a manhã do dia 5º, e no 6º dia criou Deus ao homem a sua imagem e a sua semelhança. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Vocês podem responder comigo dizendo: para sempre, para todo sempre, seja o Criador louvado e exaltado soberanamente. Como é gostoso, hein? Levantarem um dia como este, dia 27, última sexta-feira de junho, e dizer: bom dia, meu amigo Espírito Santo. Espíritas, católicos, evangélicos, livres pensadores, podem levantar os braços e adorar a Deus dizendo: bom dia, meu amigo Espírito Santo da verdade. Estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia neste instante. Estamos pela Rádio A Voz da Bênção, conectado com a Alexia também. Estamos pela ICB-RN Rio Grande do Norte, Natal, em cadeia conosco. Estamos pela Rede Dias Dávila, pela Missão Rede e de Pregai. Estamos pela Gospel 98.3, falando para todo o grande recôncavo, para o estado da Bahia, Brasil e exterior. Estamos pelo Facebook também. Estamos conectados com a Alexia. Que Deus seja louvado, aonde chegar a nossa imagem, a nossa voz, neste dia de gratidão. Por quê? Porque é a última sexta-feira. Depois de amanhã é o último domingo. E na terça-feira, dia 1º de julho, começa tudo de novo. Porque um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela sabedoria a outra noite. O hoje tem que abençoar o amanhã, porque o brilho não pode apagar, nem os trovões, nem os relâmpagos, e não pode faltar água no altar. A bênção tem que ser permanente. Não pode faltar o fogo no altar. O altar tem que arder em fogo, em glória. O mês de maio foi um mês poderoso. O mês de abril também. Mas junho tem sido para nós um mês especial, já nos preparando para julho, aonde nós teremos a Internacional Convenção das Igrejas Casas da Bênção em Brasília. E assim nós vamos caminhando, conquistando, chegando mais perto de Deus. Olha quem já chegou para estar conosco, diretamente da Europa, pastor Gênison, diretamente da África,
Cecil, que está ligado conosco lá de Engana, Acra, Deus abençoe. Pastor Marcos Sebastião, Cristina Ramos, Sônia Nascimento Silveira. Este povo é um povo de uma fé evangelizadora, porque eles fazem parte do meu ministério como evangelista. E este programa é uma cruzada internacional de cura divina e libertação. É o Bom Dia Espírito Santo, é a Escola de Profetas, por que não dizer, é a Universidade da Fé, e o reitor é o amigo fiel, o nosso conselheiro, o nosso consolador, o Espírito Santo da Verdade. Sejam todos bem-vindos. Aqui não é uma live comum, aqui é a palavra original, apresentando o santo óleo original, a quebra de maldições originais também, porque o que Deus me deu veio dele para mim. É algo que não é cópia, não. E não pode ser cópia, tem que ser originalidade, para que o Espírito de Deus possa fluir poderosamente. Tá bem? Fique conosco. Deus abençoe todo o povo na cidade de Araxá, já me acompanhando. Deus abençoe Araxá. Olha quem já chegou para estar conosco. Diomedes Miranda Alves. Deus abençoe. Aí de Guarujá. Guarujá, se não me engana, é litoral de São Paulo. Deus abençoe. É São Paulo mesmo. Deus abençoe. O povo lindo aí de Praia Grande, Guarujá e toda esta região do litoral paulista que me acompanham sempre. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao povo de Volta Redonda também já estão conosco. Ao povo da cidade de Três Rios, se não me engano, Três Rios, sul do estado do Rio de Janeiro. Deus abençoe. O Brasil acorda pela manhã para erguer os braços acima da cabeça e dizer: bom dia, Espírito Santo. Hoje é sexta-feira e o sinônimo de sexta-feira para nós é um só sinônimo: libertação, dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. Escrevam: eu preciso de libertação. E quem não precisa, hein? Quem não precisa? Santão ninguém é, nem santona. Eu preciso de libertação ontem, hoje, amanhã e sempre. Por que, missionário? Eu vou lhe dizer, porque nós viemos de um material fraco, pó da terra. Ninguém veio do betume, ninguém veio do estanho, ninguém veio do ferro, ou do cobre, ou do bronze. Não! Nós viemos de um material fraquíssimo, pó da terra. Nós somos como a flor da erva, como uma sombra. Então eu preciso de ministrações, eu preciso de libertação, eu preciso de mãos sobre a minha cabeça, eu preciso de intercessão, eu preciso de santa ceia, eu preciso estar no caminho da fidelidade, eu preciso de Deus. Escrevam: eu preciso de libertação. Não, missionário, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Complete o versículo, complete. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Enquanto nós estivermos neste corpo, neste mundo,
infelizmente, nós sofremos ataques e precisamos de cobertura espiritual. Ouviu? Jesus mesmo falou, a carne é fraca, mas o espírito tem que estar pronto para colocar a carne velha assentada na igreja ou de joelho pedindo misericórdia. Tem gente que bate no peito e diz, eu já sou liberto. Cada dia nós estamos nos convertendo, cada dia nós estamos nos convertendo, cada dia nós estamos renunciando ao mal, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Este fruto, esta graça, esta estatura de varão perfeito, nós só iremos alcançar depois do arrebatamento da igreja. Fora disso, eu preciso, você precisa, nós precisamos de ter o nosso sacerdote que ora por nós, que intercede por nós. Precisamos da Santa Ceia, as proteínas espirituais. Precisamos meditar na palavra. Precisamos seguir o caminho. Precisamos entrar pela porta estreita. Precisamos melhorar hoje, amanhã e depois de amanhã. Santão ninguém é, nem santona. Nós estamos em um processo de melhorar. Tirar de nós toda a influência de vaidade, de orgulho, de arrogância, de prepotência, de pecado, de erro. Ungir os olhos com o colírio do céu, ungir os tímpanos, equilibrar o nosso falar, o nosso mover e o nosso agir. Então escrevam, eu preciso de libertação. Aleluia. Aí tem alguém que fala, não, eu discordo do Senhor. Não, não, não. Enquanto estiver nesta carne, a carne é fraca, Jesus falou, mas o espírito tem que estar pronto. E a fraqueza da carne pode levar o espírito à ruína eterna. Por isso Jesus falou, orai e vigiai, para não cair em tentação. Ouviram? Escrevam, eu preciso de libertação. É isso aí, Dalva. E eu também preciso. Eu também preciso. Eu sou um evangelista, mas eu também preciso. O único que não pecou foi aquele que não nasceu da vontade da carne ou do homem, Jesus. Ele não pecou. Então, profetize, eu preciso de libertação. E hoje é sexta-feira, é a última sexta-feira de junho. Hoje é dia de quebra de maldições. Hoje é dia de beber o cálice sagrado. Hoje é dia de passarmos pela tenda, receber o batismo com o Espírito Santo, com fogo, e as ministrações espirituais para o homem espiritual. Talvez você possa dizer, missionário Daniel de Oliveira, eu não posso ir hoje, mas o domingo vem aí. O domingo é dia da escola de profetas, fortalecimento diante de Deus. A escola de profetas tem feito a diferença entre o joio e o trigo. A escola de profetas revela a você, na instrumentalidade humana, a bênção que Deus tem para o seu presente, para o seu futuro. Domingo, Catedral da Bênção,
a única igreja na Bahia, igreja forte, que ministra sobre o povo a escola de profetas. E neste domingo, passando pela tenda de Moisés e vivendo o impacto e as vibrações do poder sobrenatural. Domingo agora vai abalar. Quando eu falo vai abalar, porque vai abalar. Porque no altar de Deus sempre tem trovões que mexem conosco. Sempre tem relâmpagos que nos ilumina e o incenso que sobe e a água que sacia a sede da alma desértica. Então, domingo, um grande dia. Põe em sua agenda, talvez você possa me dizer assim, missionário, há estacionamento na catedral? Sim. Dentro da catedral e também domingo, do lado de fora, é uma avenida comercial, que aos domingos podem parar carro à vontade. Você não pediu a Deus um carro, uma moto, Deus te honrou, te deu, não foi? Não é só para lazer, o passeio, o trabalho, não. Use também o seu carro para te abençoar, vindo para você participar de um culto conosco, o culto poderoso da Escola de Profetas neste domingo. Nice Luz já escreveu: eu preciso de libertação hoje, amanhã e sempre. Isto aí, Nice. Marisete Chagas: eu preciso de libertação hoje, amanhã e sempre. Djalma Merenda. Gênesis Souza: eu preciso de libertação hoje e sempre. É isto aí? Você sabia que aquela pessoa que bate no peito e diz eu já sou liberto, ele não é coisa nenhuma? O processo é enquanto estivermos aqui, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Ouviram? Mas missionário, eu sou um pastor, eu sou um teólogo, eu sou um reverendo, eu sou um bispo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas às vezes a carnalidade, a vaidade, o orgulho, a prepotência, a soberba faz parte da sua vida, impedindo o fruir do Espírito. Então creia na libertação. É gostoso, não é? Quando alguém que tem a autoridade de Deus põe a mão sobre nós e nos abençoa. Porque o homem precisa da bênção do sacerdote. Está entendendo, Eliane Santos? Ou você não entende o que eu prego? Está entendendo, Marisete Chagas? Ah, missionário, eu já sou liberta, aleluia. Em algumas áreas, sim, visíveis, né? Mas existem áreas invisíveis que a gente precisa de ajuda espiritual sempre. Por isso que a Bíblia diz, orai uns pelos outros. Esta é a razão que a palavra de Deus diz, orai. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Às vezes, a pessoa é liberta em uma área, mas em outra área ela ainda não é, mas será. E chegaremos um dia à estatura de varão perfeito. Entenderam o que eu falei? Eu preciso, nós precisamos de libertação todos os dias. Todos os dias. Às vezes a pessoa se converte em parte, batiza, participa da Santa Ceia, mas ainda há uma morrinha, uma bactéria, um vírus do passado, porque a carne, Jesus falou, é fraca. Ela veio do pó da terra, misericórdia. Não veio do betume,
nem do diamante, não veio do bronze nem do ferro. A vida do homem é como a flor da erva, é como a sombra, é como uma poeira. Entende o que eu falo? Por isso que a Bíblia diz, bem-aventurado os humildes de coração, porque eles verão a Deus. O que é o humilde de coração? Vou lhe explicar. É aquele que precisa de Deus pela manhã, à tarde e à noite. É aquele que está na presença, que anda na presença, procurando a glória e melhorar cada dia. Ouviu? É uma batalha, né? É uma batalha, é uma batalha. Mas nós venceremos conforme a medida da fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Já são 5h31. Eu estou convidando e convocando e chamando a Bahia cristã, a Bahia pentecostal, a Bahia de Deus, a Bahia feliz, a Bahia alegre, a Bahia de São Salvador. Para hoje, sexta-feira, última sexta, vista a sua bela roupa. Faça a sua chapinha, sua trancinha, seu pitoco. Não importa se a chuva vai desmanchar o pitoco. Pega a sua bela bolsa e venha para a casa de Deus hoje, passar pela tenda, para você ter uma experiência nova com Deus. Cada experiência nova é uma renovação. Repito, cada experiência nova é uma renovação. Torno a repetir, cada experiência nova é uma renovação. Por isso que a Bíblia diz que a glória da segunda casa, casa corpo, casa pessoa, casa empresa, casa família, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, porque a primeira é passada, a segunda é presente, e ainda tem a glória da terceira, da quarta, da quinta casa, porque Ele é Deus renovador, porque Ele sabe que somos pó e precisamos de uma experiência. Quando Deus falou pelo ministério de Ageu sobre a glória da segunda casa, estava falando sobre Israel, porque Israel veio do Egito, voltou do exílio, Egito não, do exílio. Israel veio todo defeituoso, cheio de pecados e de costumes das nações aonde eles foram exilados. Aí houve a promessa que a glória da segunda casa seria maior do que a da primeira. Deus é chamado de sábio, arquiteto do universo. Gravou? Deus é chamado de sábio, arquiteto do universo. Ele é chamado também de engenheiro dos engenheiros. Então ele reforma a casa, ele reconstrói se for necessário, ele faz nascer de novo, ou da água, não importa, ou do Espírito. Será que vocês entendem o que este evangelista fala? Então, a glória da segunda casa será, ou poderá ser, se eu der lugar para a reforma, se eu der lugar para o Espírito trabalhar,
se eu buscar a libertação, se eu buscar a força espiritual e ser um espiritualista. De carteirinha, viu? Escreva Maria Garcia, eu preciso de libertação todos os dias. E quem não precisa, hein? Às vezes a pessoa tem título e tem orgulho, tem título e tem vaidade. E eu não preciso, eu já cheguei lá. Chegou no mundo da estatística, mas será que vai chegar à cidade dourada? Ah, eu já sou um bispo, um reverendo, um pastor, isso, aquilo outro. Mas enquanto estivermos na matéria, somos matéria. A estatura de varão perfeito, só vamos chegar lá depois do arrebatamento da igreja. Te canta lebais. Eu preciso de Deus, ontem, hoje e amanhã. Tem até um hino que diz, renova esta casa, reforma a tua casa. É um hino lindo, rapaz. Você lembra deste hino? Reforma a tua casa. É um hino, eu nem sei se é homem ou mulher quem canta, né? É homem. É um hino bonito, se você encontrar, coloque aí para mim, coloque. Porque o Espírito está me direcionando para uma reforma geral hoje, ao passar pela tenda, e domingo também a escola de profetas. Renova esta casa. Acho que é Gerson Rufino. É, Gerson Rufino, será? É um hino muito bonito, é um hino atual. Não muito atual, mas é atual, né? Antônio Marcos Costa, Maria Garcia, Marisete Chagas, eu preciso de libertação todos os dias, e sexta-feira é quebra de maldições, é unção interna, aleluia, é passando pela tenda, aleluia, é recebendo a imposição de mãos deste evangelista, aleluia. O tratamento é geral, o tratamento é espiritual, o tratamento é dos pés à cabeça e da cabeça aos pés. Traga também carteira de trabalho, pares de meias, fotografias, roupas, objetos para passar pela tenda, porque a minha fé, a sua fé, a nossa fé entrará em nossa família. Não porque eles mereçam. Não. Ninguém é merecedor. A misericórdia de Deus alcançará a tua casa. Vamos cantar. Vamos louvar com este hino, vamos. Vamos adorar a Deus. Canta, Marisete Chagas. Bom dia, Espírito Santo. A Bahia acorda para dizer bom dia, Espírito Santo. É este mesmo. Mesmo sendo uma casa cheia de defeito, ainda queres ficar aqui. É isso aí. Dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que minha casa Glória a Deus. pra você morar. Mas pode mexer na estrutura e o ambiente com certos defeitos pra você ficar. Ai, ai. Espírito Santo pode começar nessa obra. Reforma a casa. Está chegando o som aí em seu receptor. Me diga se você está entendendo o hino. Tira tudo que é velho. Tira tudo que é velho. Preencha as lacunas e fazendo morar. Ai, ai, Entra, Espírito Santo. ai, trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Já deixei a porta Liberta-nos.
Faça morada, aleluia. Trabalha, Espírito Santo, na minha casa. Tá chegando bom o louvor, amém, Marisete, obrigado. Edneide, obrigado. Pra fazer morada. Ai, 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 ai. O Espírito Santo renova a casa. Canta, Gildete. Espírito Santo, eu sei que minha casa é fraca, estrutura é pouca pra você morar. É verdade. Mas pode mexer na estrutura, abrir o ambiente, conserta os defeitos pra você ficar. Amém, aleluia. Espírito Santo pode começar essa obra. Pode começar esta obra. Escrevam, eu preciso de libertação. Espírito Santo, na minha casa. Título não revela humildade nem caráter. Tá na minha vida. O que revela humildade e caráter é vitória sobre o pecado. Espírito Santo, na minha casa. Este louvor é lindo, sim. Tem unção de Deus. Pode quebrar tudo pra fazer morada. Ai, 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 Já são 5h42. Estamos em cadeia por várias emissoras de rádio e também pelo Facebook, pela Alexa, pelo YouTube, transmitindo o programa que o Brasil levanta pela manhã para dizer bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Deus abençoe todo o povo aí de Santo André, São Paulo, nos acompanhando, e também a bela Bauru, se não me engano é este nome mesmo, Bauru. Deus abençoe Três Corações, meu querido sul de Minas, que já estão conosco, minha bela Três Pontas, minha querida Varginha, cidades geladas, nestes dias, Poços de Calda. Deus abençoe o povo da cidade Resende, estado do Rio de Janeiro, nos acompanhando. Como é gostoso, hein? Levantar pela manhã e dizer bom dia, Espírito Santo, e saber que hoje há uma catedral da bênção em Salvador que tem a originalidade revelada pelo Espírito Santo, da distribuição gratuita do santo óleo, a quebra de maldições, e passando pela tenda nesta 4ª edição desta revelação profética. E alguém já me perguntava na semana passada qual a próxima edição da tenda de Moisés no altar da catedral. Será novembro, dia 15 de novembro, dezembro e até dia 15 de janeiro. Serão 60 dias a tenda de Moisés na 5ª edição. São 12 edições que o Espírito me revelou. Fique conosco. A 5ª edição da tenda será novembro, dia 15 a 15 de janeiro. É algo sobrenatural. A tenda de Moisés é algo tão impactante, tão forte, tão sobrenatural,
que me dá vontade de ter a tenda constantemente. Mas o Espírito não permite, porque Ele é Senhor e orientador da obra. Então a 5ª edição será do dia 15 de novembro a 15 de janeiro. Ainda está muito longe. Mas, gente, já estão me perguntando, pessoas, quando será a próxima edição. Tá bem? Prepare, porque o que acontece na tenda só acontece ali mesmo. Porque é algo revelado por Deus a mim, pela sensibilidade espiritual, para abençoar o povo. A Catedral da Bênção, todos os caminhos em Salvador levam à Catedral da Bênção, porque estamos no Largo das 7 Portas, que é o coração da antiga e primeira capital do Brasil, bem no comecinho ali da famosa e conhecida Baixa dos Sapateiros, Barroquinha, Pelourinho, Praça da Sé, Terreiro de Jesus, Fonte Nova, Mercado Modelo, Mercado São Miguel, Praça Castro Alves. Estamos a 1, 2, 3 quarteirões do antigo centro da antiga capital do Brasil. Estamos bem pertinho da Rua Chile, uma das ruas, a primeira rua que teve nome no Brasil. Estamos ao lado do Elevador Lacerda, do Terreiro de Jesus, da Praça da Sé. A catedral é apenas 2 quarteirões. Esta foi a razão que Deus me trouxe para a Bahia e me colocou no centro desta cidade, para profetizar a originalidade pela palavra original, a ministração pela palavra santa, a santa unção, santo óleo. Há 46 anos que eu distribuo para o povo o santo óleo da unção. Quem me conhece, quem frequenta, sabe que esta palavra ela é fiel e verdadeira. É nos pequenos frascos que estão as verdadeiras essências. Venham estar conosco. Então, a Escola de Profetas Domingo, a Tenda de Moisés, é algo que Deus me deu para passar para um povo de fé, que precisam ressuscitar a fé e acreditar mais na eternidade feliz e abençoada. Reginaldo Evangelista já chegou para estar conosco. Luciana Dalto também. De Silvane Máximo, sejam todos bem-vindos. Aqui é uma escola de profetas. Bom dia, Espírito Santo. Muitas pessoas nestes dias têm me procurado e têm dito para mim: Evangelista Daniel, eu fui dar uma volta lá no Egito, mas eu voltei para a minha igreja de origem. Isso é importante, rapaz. Missionário, eu estava até na Torre de Babel, uma confusão, mas eu voltei para a minha igreja de origem. Aleluia. Todos os caminhos te levam à Catedral da Bênção. Vocês aí do Itaigara, do Iguatemi, vocês aí da Avenida 7, Carlos Gomes, 7 de setembro, Avenida 7 de setembro, uma das maiores da Bahia. Vocês aí da Rua Chile, do Comércio, vocês da Djalma Dutra, vocês aí dos Dois Leões, do Cabula, vocês aí da Avenida Paralela, do Leparque, Alphaville, Estrada do Coco, Mussurunga, Boca da Mata, vocês aí da Mata Escura, é Boca da Mata, é Mata Escura, Palmiúdo,
Caixa d'Água, Tamarineiro, Vasco da Gama, Ugunjá, Bonocô, vocês da grande região do Garcia, vocês aí desta região do Vale do Bonocô, é tão perto de vocês aí a Catedral da Bênção, vocês da grande região de Itapuã, Pernambués, ao povo lindo aí do Palmiúdo, do IAPI Santa Mônica, vem estar conosco amanhã, aliás, hoje. A última sexta-feira, venha ter uma experiência. Sabe por que você está fraco na fé? Sabe por que você está parecendo um macaco? Macaco missionário, pulando de galho em galho. Porque você nunca teve uma experiência própria com Deus. Você quer ter? Você quer firmar seus passos? Você quer receber uma renovação, em Tati? Em Edneide, em Reginaldo, em Luciana? Venha ter uma experiência sua. Às vezes você vive da experiência da sua mãe, da sua tia. Isto ajuda, mas não te segura. Sabe o que nos segura? É a nossa experiência com Deus. Marcas de Deus em nossa vida. Marcas de Deus em nós. A hora que a gente quiser endurecer o cangote, a hora que achar que você já é você, vigia, viu? Lembram de Davi? Davi uma vez quis endurecer o cangote, achando que ele já era poderoso. Aí Deus falou, lembra de onde eu te tirei, Davizinho? Te tirei do fundo da fazenda, pastoreando ovelhas que não tinham valor. E Davi pediu perdão e misericórdia e voltou a ser aquele levita quebrantado. Então, prepare o seu coração para uma experiência, uma cura, um milagre, uma porta aberta, uma comunicação espiritual, um sonho que te leva ao arrependimento. Deus fala através de sonhos, Deus fala através de profecias, dom da profecia. Deus fala através do louvor. Então, quer ter uma experiência com Deus própria, sem depender da fé daquele pastor que era um homem de Deus e caiu? Homem de Deus não, era um servo do Senhor e fracassou? E você fracassou com ele? Como diz, fulano caiu, eu já estou me balançando. Vá para o inferno agarrado na cintura dele. Ficar firme com Jesus, viu, Reginaldo? Então, quer ter uma experiência? Venha passar pela tenda. Venha receber a revelação. Venha ser fortalecido na força do poder de Deus. Hoje, sexta-feira, quebra de maldições, libertação, fortalecimento, cálice sagrado, domingo, escola de profetas, e vamos chegar dia 1º, terça-feira, dizendo, julho ainda será mais poderoso do que foi junho, porque esta obra, ela é santa, aleluia! Vamos louvar a obra santa do Espírito. Canta, Rogério!
Escreva, Mussurunga, eu preciso de libertação todos os dias. Escreva, Djalma, eu preciso de libertação todos os dias. Aleluia. É pelo conhecimento da verdade que nós vamos nos libertando cada dia. Tem um hino do cantor Jorge Binar muito bonito, rapaz. Não sei se você vai encontrar aí pelo YouTube. Tapera Velha. Jorge Binar, eu nem sei se ele ainda vive. Nunca mais eu ouvi falar em Jorge Binar. Alguém fale aí para mim se Jorge Binar ainda está entre nós ou já foi cantar no coral de Jeová. Tapera Velha. Tapera Velha, que ele renove a tapera sempre, para ela permanecer suportando as chuvas de granizo, tá bem? Luciana Dalto, eu preciso de libertação todos os dias. Mussurunga, eu preciso de libertação todos os dias. As pessoas que profetizam que precisa de libertação são pessoas que têm o coração humilde, quebrantado, que precisa mesmo, eu também preciso. Porque a Bíblia diz, a carne é fraca. Nós não viemos do betume, nem do bronze, nem do ferro, nem do estanho, nem da prata. Quando a Bíblia fala de prata, fala de santidade, buscando mais de Deus. Então nós precisamos de libertação, sim. Nós viemos do pó da terra, material fraquíssimo. A nossa vida é como uma sombra, misericórdia. É como a flor da erva. E bem-aventurado é o homem e a mulher que tem a humildade de dizer, ore por mim, me ajuda, me abençoa. Irmãos. É assim o mundo espiritual. Mas, missionário, eu nunca ouvi ninguém falando estas coisas, que eu preciso de libertação todos os dias. Missionário Daniel, eu já sou liberto. Quem fala que é, não é. Quem fala que é, não é. Nós precisamos de libertação todos os dias, de alguém orando por nós. Por isso que a Bíblia diz, orai uns pelos outros. Por isso que a Bíblia manda eu entrar pela porta sempre. Por isso que a Bíblia manda eu participar da Santa Ceia, para mim não ficar fraco e cair. Achou? Tapera Velha, eu nem sei se tem aí no YouTube, né? E nem sei se Jorge Binar ainda está entre nós. Ontem não consegui acompanhar. Tentei várias vezes sem sucesso. Oxente Aparecida. Ontem eu estava no ar, filha. Eu preciso de reconstrução do espírito. É interessante que o nome do hino do Jorge Binar é Reconstrução. Tercília falou ali, eu lembrei o nome do hino. Pastor Teres falou aqui também. Reconstrução. Eu não entendo, rapaz. Eu não entendo por onde anda o Jorge Binar. 5h59. Estamos em cadeia com a 98.3 Gospel. É grande a audiência do nosso programa. Também pela Rádio Gospel 98.3. Deus abençoe meu amigo, diretor da Rádio Gospel, Daniel Alencar, que está me ouvindo lá em Santa Rita de Cássia. Deus abençoe, Daniel, sua esposa e a nossa abençoada igreja aí em Santa Rita de Cássia, a mais de 1000 quilômetros daqui,
a casa da bênção está florescendo naquela terra longe desértica. Deus abençoe, pastor, diretor da 98.3, meu amigo, faz parte da nossa equipe, Daniel Alencar, Leila Rita Lopes de Almeida Cardoso, Marisete Chagas, Aparecida Lourenço, sejam todos bem-vindos. Olha, irmãos, lembrando que daqui a pouquinho eu estarei na catedral, passando o povo de Deus pela tenda para receber experiência com Deus. E hoje é dia da quebra das maldições, herdada, mandada ou adquirida. E domingo, a escola de profetas. Sim, eu sei que o Senhor estava... O que, menina? Eu sei que o Senhor estava no ar. Ela fala ali, mas alguma coisa atrapalhou. Achou? Vamos ouvir. Reconstrução. Quem canta é Binar. José Teles informou. E saiba nesta hora, canta Teles. Aleluia, Binar. Misericórdia, misericórdia. Começou a chover, bispo. Aleluia, tomara que chova. Tudo que vem de Deus é bom, Marisete. Não, não é Jefferson Rufino, não. É Binar que está cantando, Tercília. Vigia, Tercília. Aleluia. Já são 6h03. Deus abençoe todo o povo lindo aí na Pituba me acompanhando. Todo o povo aí na Avenida Suburbana também, Paripe, Periperi, Itacaranhas, Ilha Amarela, Lobato, Coutos e o povo querido de Pirajá 1 e Pirajá 2. Deus abençoe. Deus abençoe todo o povão lindo de Itapuã, Pernambués e Nazaré das Farinhas ligados conosco. Deus abençoe todo o povo lindo da minha bela Santo Antônio de Jesus, Valença, Candeias, Madre de Deus, São Francisco do Conde, e eu não posso esquecer da minha querida Ilhéus, aonde abrimos uma igreja, construímos uma igreja ali na Avenida Baitaba, no Malhado, hoje na direção do nosso pastor que ali está, abençoando Ilhéus, Avenida Baitaba, no Malhado. Deus abençoe Ilhéus, Itabuna, Canavieiras, Belmonte, Uruçuca. Deus abençoe Uruçuca, ligada conosco também. Deus abençoe
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu continuo dizendo a todos vocês, mande para mim o pedido de oração de mulheres gestantes, neta, sobrinha, filha, esposa, colegas de trabalho, de faculdade, mande urgente. É um campo que o Espírito Santo mandou eu dar cobertura, porque eu entendo raízes deste campo. Mulheres gestantes, às vezes com depressão, sangramento, desprezo, amargura, dúvida, confusão psicológica e precisa da cobertura espiritual. Nome de mulheres gestantes. Estamos orando também forte por pessoas com depressão. Depressão, a doença do século, uma doença que põe a pessoa no quarto escuro, na loucura, no suicídio. Depressão. Mande para mim o nome da família depressiva. Crianças com autismo. Hoje, os colégios e escolas já não sabem mais o que fazer com tanta criança com autismo. Mande o nome destas crianças. Pessoas com câncer, tratamento ou foi diagnosticado, para que a pessoa não perca seu juízo normal diante daquele diagnóstico. Mande para mim o nome de pessoas com câncer, pessoas bipolar, desorientadas, acamunhadas, perturbadas, desorganizadas psicologicamente. Mande urgente, porque o espírito bipolar tem atacado homens e mulheres. E o Espírito Santo mandou eu orar por mulheres gestantes, pessoas com depressão, autismo, câncer, bipolar. Tá bem? Ó, o número do Telebênção, anote este número, na porta do guarda-roupa, espelho do guarda-roupa, aliás, porta da geladeira, é o Telebênção. Mande a mensagem digitada. Mensagem digitada, mensagens digitada, porque eu não atendo telefonemas, porque não tenho condições. 71-99-713-7881. Gravou? 99-713-7881. Mande agora. E nós estaremos nesta última sexta-feira, pondo-nos de joelhos por você e ainda anotando o pedido no livro dos anjos. Zene Souza já chegou para estar conosco, Anaildes Lages também. Tá bem? O telefone é 99-713-7881. Ontem eu recebi centenas de telefonemas, graças a Deus, né? Porque as pessoas crêem em nossa pregação. Mande também uma oferta para nos ajudar a manter esta rede, esta cruzada internacional de cura divina e libertação. Um dízimo, um voto. Talvez você possa dizer, missionário, agora em junho eu não mandei nada, mas em julho eu mandarei, porque a obra precisa continuar. A gente sabe que é de graça as bênçãos de Deus, revelações, palavras de vitória, é de graça. Mas nós temos compromisso com estas emissoras, com manter a porta da igreja aberta. Patrocina, põe uma semente, tá bem? Abra o seu coração, o seu entendimento,
de investidor do reino dos céus. Sabe como a Bíblia chama o munheca de samambaia, o mão de vaca, ou aquele que não investe no reino? De miserável, desgraçado, cego, pobre e nu, pelado. Tem tudo na terra, mas não tem nada lá no céu. É como conta a parábola do rico e do Lázaro. Lázaro tinha o seio de Abraão. O rico tinha fogo e enxofre. Invista no reino de Deus. Eu sou um evangelista. A sua oferta, seu dízimo, voto, precisa estar nas mãos de um evangelista original, que evangeliza, que levanta, faz a obra de Deus com amor. Mande uma oferta, um voto, um dízimo. Neste final de semana, de mês, começo de outro mês, em nome de Jesus. E tudo aquilo que você der, o Senhor te dará 100 vezes mais. Tá bem? Será que vocês entendem a lei da semeadura? Vigie, viu, aonde você põe o leite e a lã. Às vezes você entrega nas mãos de malandro, de picaretas, de vigaristas, de pessoas que não têm obra para te mostrar. Venham e vejam o que temos feito. Quando eu cheguei na Bahia, nós pregávamos debaixo de marquises e de postes, debaixo de árvores e mangueira, goiabeira, que foram nossas amigas. E hoje você pode vir e ver aonde está a oferta de amor, na edificação de templos, na abertura de novas frentes de trabalho e na manutenção da pregação do evangelho original. Se não fosse original, eu não estaria aqui. Então mande uma oferta, um voto, um dízimo, ou uma oferta Isaac. Às vezes você nunca deu, nunca entregou uma oferta Isaac. Deus está te pedindo. Entra no seu quarto, fecha a porta, deita no chão, chora. Faça um voto de uma oferta Isaac pela obra de Deus. O Senhor ouvirá. Ninguém da família vai ouvir, mas Deus vai ouvir. Oferta Isaac é aquela que dói, é aquela que vem das entranhas de uma alma agradecida e de um coração regenerado. Um dízimo daquela bênção que você recebeu, daquela venda que você fez, daquela graça de Deus que chegou em suas mãos. Irmãos, que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a salvação por causa da ganância? Hein? Abre o seu coração, entrega a parte que é de Deus, para que a obra de Deus possa prosseguir, tá bem? E eu profetizo a palavra da profecia, a palavra profética, para você, o gasofilácio de ouro, com a estrela de Davi brilhando, ao lado do seu sofá bege, ao número do Pix aí, ó, 71-9918-62232, Bradesco, Daniel de Oliveira, ou venha trazer em minhas mãos, tá bem? Vamos louvar com este hino, porque aqui é um culto pela manhã, e todo culto tem oferta, não é só beneficiar das bênçãos não, viu? Põe a semente da vitória para que alguém que me ouve alcance a vitória. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. Eu venho trazer. Pessoas aqui ligando para mim, ore por mim, Joel dos Santos, e pela família, ele pede aqui por todos da sua casa. Eu e minha família precisa de libertação, amanhã e sempre. Aleluia, glória a Deus. Oxe,
Mais um pedido aqui de oração, Alzira pedindo. Moro na liberdade, não abandono a casa da bênção, meu altar, minha igreja. Aleluia, Alzira. Deus te abençoe pela sua gratidão, a placa da igreja que te apresentou Jesus. Peço orações por Thales Coelho do Santo Santana, autista. Ellen Santos de Jesus Azevedo, gestação difícil. Vamos estar orando sim, viu? 6h15. Programa é o Bom Dia Espírito Santo. Estamos em cadeia com a 98.3. Abra sua Bíblia. Pega a Bíblia lá em cima do criado mudo da estante. Abra a Bíblia. E obedeçam, hein? A obediência quebra a maldição. A desobediência gera maldição. Está na palavra? Manda agora a sua mensagem para o 7199-713-7881. Isso aí, Dineide. Abra a sua Bíblia. Pega a Bíblia lá na bolsa, na porta-luvas do carro. Gênesis capítulo de número 1. Quem escreveu o livro de Gênesis, da criação, foi Moisés pela revelação. Deu até rima. Quem escreveu o livro de Gênesis, da criação, foi Moisés pela revelação. Aleluia. Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômios, os chamados Pentateucos, os 5 primeiros livros da Bíblia. Antes de Moisés, sabe como funcionava? A palavra de Deus era de boca em boca. Os antigos reuniam os jovens para contar as histórias. Alguma coisa se perdeu, missionário? Não. Porque a palavra, ela é espírito e vida. Então não perdeu. Porque Deus sempre teve na terra os profetas e os videntes, que comunicam no mundo espiritual com o sagrado divino, o Deus onipotente. Quando chegou na vez de Moisés aqui, Deus falou para ele: com você é diferente, pegue e escreva para a memória, para o memorial. E ele escreveu. E como ele soube da obra da criação, se ele viveu milhares de anos depois da criação? Obra do Espírito Santo revelador. Porque ele era um canal de fidelidade e de obediência. Como o homem, ele teve pecado? Teve, ele agrediu Deus uma vez. Por isso Deus o proibiu dele entrar na terra prometida. Ele pagou o preço, né? Como ser humano, mas ele era um canal de comunicação. Então ele escreve: no princípio criou Deus os céus e a terra. Quem criou os céus e a terra não foi o diabo, foi Deus. Por isso ele é chamado de sábio, arquiteto do universo, grande construtor. Ele tem a escritura, ele tem a fórmula e a forma também do planeta Terra. Tudo foi criado por ele e para ele. Esta é a razão que até as árvores louvam a Deus.
os peixes, as aves, as árvores, os rios, as cachoeiras, as matas, até os micróbios. Foram criados por ele e para ele e louvam o seu nome. Lembram lá do Egito? Que um punhado de poeira virou uma nuvem de piolhos para repreender Faraó, e aquela mulher de Faraó que era uma carnal vaidosa, 100% carnal. Vigia, viu? Para Deus não mandar uma nuvem de piolhos para te incomodar até que você entra pela porta, ou de arrãs, ou de gafanhotos, para tomar tudo que você tem, para você ficar sem nada e clamar a Deus pela misericórdia. Deus sabe como trabalhar com cada coração, com cada vaidoso, carnal, arrogante, prepotente. Deus às vezes coloca no funil, que é para ver se sobra alguma coisa. Porque Ele te ama. No princípio criou Deus os céus e a terra, viu Joel Ribeiro, viu Lenice Oliveira, viu Edneide Arruda. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era vazia, a terra era sem forma e vazia. Não ligue para mim que eu não atendo o telefone. Manda mensagem digitada. Sabe o que é digitar? Para o 99 713 78 81. Pessoas que não sabem o que é digitar. E a terra era sem forma e vazia. Uma coisa que não tinha forma, uma coisa vazia. E havia trevas. Olha como fala a palavra de Deus. Sobre a face do abismo. Aí vejam como fala esta palavra Osana Oliveira, Cipriana de Melo. E o Espírito de Deus, que é o mesmo Espírito Santo, que veio de Deus para nós. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Não sobre a face do abismo, mas sobre a face das águas. Aí tem uma revelação. Águas representa o próprio Deus. Por isso que no meu altar não pode faltar água. Altar físico que atrai o altar espiritual. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E até hoje, o Espírito de Deus está movendo. O mover do Espírito é uma reforma. O mover do Espírito é uma reconstrução. O mover do Espírito é uma obra de reconstrução da segunda, da terceira casa. O Espírito de Deus não é estátua. O Espírito de Deus não é parasita. O Espírito de Deus move. E quem tem o Espírito Santo, ele move também. Como missionário, pela obra de Deus. Ele move pela família, ele move pelo ministério, ele não para de mover. Por isso que eu bato no peito e digo, eu sou um evangelista. Porque quem me faz mover é o poder sacro e santo do evangelho, da doutrina de Deus.
O Espírito de Deus movia e move, porque ele não é um vento, ele é mais do que um vento, ele é uma pessoa. Esta é a razão que, se eu não fizer a obra de Deus, outros farão, porque ele não depende de mim. Apenas o Espírito move sobre todas as coisas. E se eu não me mover, outros moverão. Se eu perder a originalidade, alguém receberá a bênção da originalidade. Eu não posso esquecer de onde eu vim, qual foi o altar que me abençoou, qual foi a placa da igreja que foi lá e me libertou, me apresentou Jesus, aliás. Eu não posso esquecer a gratidão. Ela tem que ser ontem, hoje e sempre. Sabe por que este programa ganha audiência cada dia mais? Porque aqui é original. E o homem e a mulher que tem o Espírito original de Deus, ele entende o que eu falo. Porque eu falo a palavra original, não é versículo de autoajuda. É a palavra como tem que ser transmitida. Não precisa eu colocar janela na palavra, ela é a porta, o caminho. Não precisa eu dar luz na palavra, ela é o sol. O Espírito de Deus movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. A primeira obra da criação de Deus foi a luz. Quem é da noite anda nas trevas. Campo espiritual e material. Quem é da luz anda durante o dia. E haja luz e houve luz, a luz é boa. O altar da Catedral da Bênção é um altar que tem luz. Eu não estou falando de lâmpada LED, eu não estou falando de jogo de luz, eu estou falando da luz do Espírito, que pode iluminar nossos caminhos. As igrejas hoje estão trocando a luz de Deus por lâmpada LED, por jogo de luz. Só tem beleza física, não há iluminação espiritual para haver conversão. Veja estes shows gospel. Só tem luz, jogo, luz. É muito bonito de se ver, mas não converte ninguém, não traz ninguém ao arrependimento, porque o que faz isso não é lâmpada LED, nem jogo de luz, nem gelo seco, não é coisa material, é campo espiritual. O que leva o homem à conversão é a luz que mostra suas falhas, que mostra seus erros, que mostra seus pecados, que mostra sua ganância, vaidade. Não adianta nada eu falar o altar está bonito. O altar que tem que estar bonito é o altar espiritual. Mais nada. Deus criou a luz. Feliz é aquele que anda iluminado pelo Espírito, ele não erra o caminho. A palavra de Deus é luz.
O reino de Deus nos traz a luz, não traz outra coisa, não pode trazer outra coisa. A missão do reino é trazer a luz, o conhecimento do caminho, da verdade e da vida. Primeira coisa que ele criou foi a luz. Qual luz ele criou, missionário? Foi a luz física e a luz espiritual. Quando você chega num ambiente de boate, de cabaré, de cassino, é tudo escuro. Porque ali o mal atrai o mal, as trevas atraem as trevas. Quando você chega numa igreja original, ela é toda iluminada, ela é toda clara, ela é toda bonita. Porque o brilho de Deus reflete aonde há corações brilhantes, que têm a verdadeira luz. Tem mudado muita coisa na doutrina de Deus na terra, por causa da vaidade, da carnalidade do homem, não de Deus. Será que vocês entendem o que eu prego? Deus me colocou aqui para reevangelizar, para te evangelizar, para te trazer a palavra. A primeira coisa que ele criou foi a luz. Muitos cristãos estão pensando que está na luz e está nas trevas. Vigia, viu? Às vezes formou na sua mente, na sua vida, seu ministério, uma torre de Babel. Às vezes o seu governo espiritual é Balaque, Balaão, é Ananias e Safira, ganância. Às vezes é Jezabel e Amon, que prega o aborto, misericórdia, que se une a partidos políticos de esquerda, que é contra a vida. Emanuel Nascimento mandando ali um pix para manter a obra de evangelização. Deus te abençoe, filho. Então, irmãos, entendo o que eu prego. Sou um protestante, sou da década de 60, sim. Sou um tradicional, sim, da tradição do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque ele é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Deus criou a luz é boa. Eu tenho que aprender com o apóstolo Paulo, quando ele pregava no cenáculo, o cenáculo era iluminado. Quando Paulo e Silas foram presos e o presídio desabou, primeira coisa que pediram luz para iluminar aquelas trevas horríveis. A luz é boa, a luz é de Deus, a luz revela o caminho e aonde estão os tropeços. Se você não tem luz, você vai tropeçar. Você vai afundar na lama. Ele disse: haja luz e houve luz. E viu Deus que era boa a luz. Que coisa linda, rapaz. E fez Deus separação entre luz e trevas. Olha o que fez Deus. Deus fez separação entre a luz e as trevas. Isso que a Bíblia diz: não vos prendeis a um jugo desigual com os infiéis. Está na Bíblia. Que comunhão tem a luz com as trevas? O filho de Belial com o filho de Deus. Qual é a diferença? Deus fez separação. Deus não gosta de mistura. Deus odeia a temperatura morno, que é a mistura. Depois que a igreja evangélica
criou este sistema de ecumenismo, acabou o protestantismo, que misturou. O ecumenismo, alguém fala, não, missionário, o ecumenismo é bom. Não, 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 não. Tem que ter a diferença. Tem que ter a separação do joio e o trigo, do peixe de pele com peixe de escamas, das trevas e a luz. Será que você entende, Raul? Será que você entende, Josenice? Será que você entende, pastora Virgínia? E viu Deus que a luz era boa. Qual luz o Senhor está referindo, evangelista? Todas as luzes. A luz do sol, a luz da lâmpada, toda luz é boa, rapaz. Apague as lâmpadas da sua casa para ver se você não quebra a cara na quina dos móveis ou cai de cara no fogo do fogão que você acendeu. Vigia, viu? Toda luz é boa. Luz é conhecimento, luz é revelação. Aonde a luz chega, as trevas saem. Seis e 36. Você está entendendo, Marcelo? Você é da luz ou das trevas, Marcelo? Você é da noite ou do dia, Marcelo? Você é da igreja preta, Marcelo? Ou da igreja iluminada por lâmpadas e pela glória de Deus? Sai dela, povo meu, da Babilônia. Sai do Egito. Tem gente que sai do Egito, mas o coração dele continua no Egito. Aí quem manda é Faraó. Como canta aquela música, Faraó. É uma cantora aqui da Bahia, né? Faraó, sangue de Jesus tem poder. Repreendo o espírito de Faraó. Ecumenismo, mistura. Deus quer um povo de boas obras, um povo de renúncia. Há 40 anos sou da ICB, aleluia, Marcelo. Por esta razão você me encontrou aqui. Porque luz atrai luz. 6:38. E viu Deus que a luz era boa e fez Deus separação. Misericórdia, meu Deus. Só esta palavra aqui dá um dia de pregação. Separação entre luz e trevas. Ele separou. Por isso que a Bíblia diz, não prenderam jugo desigual com os infiéis. Nada de associação com o mundo. Nada de associação com infiéis. Nada de casamento com duas fés. Não. Não, não. Julgo desigual com os infiéis. Sai dela, povo meu. Está entendendo? Elionai Coelho Santos. Deus fez separação, ele mesmo separou. Campo físico, campo espiritual, igual. Porque o altar físico atrai o altar espiritual, não tem outro jeito. Deus chamou a luz de aleluia, aleluia, aleluia. Gritam, aleluia. Fala um aleluia de boca cheia, fala. De bocão, aleluia. E Deus chamou a luz dia, e chamou a noite trevas. Misericórdia, misericórdia.
A noite é trevas. Quem embebeda, embebeda-se à noite. Quem estrupa, assassina, rouba, faz calote, é tudo na calada da noite. Porque uma treva chama outra trevas. Um abismo atrai outro abismo. E a Bíblia diz, e chamou Deus o dia luz e a noite trevas. Misericórdia. Isso aqui nem precisa explicar. Este texto já está explicado. E foi a tarde e a manhã do dia primeiro. E disse Deus falando na revelação para Moisés escrever para nós. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. E chamou esta separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre águas e águas. E estavam debaixo da expansão. E as águas tornaram sobre uma expansão. E assim chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã do dia segundo. E disse Deus, ajunta-se as águas debaixo dos céus, no lugar, à parte, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca de terra. Aleluia! A terra não pertence ao diabo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo? O sistema do governo do homem é maligno. O mundo jaz no maligno, mas ele criou a terra. Ele pôs-nos na terra e entregou a nós a terra. Então a Bíblia está dizendo que ele organizou uma porção seca chamada terra. Entenderam? Ele tem um mapa. Ele é o sábio arquiteto. Está entendendo, evangelista Gilmário? Está entendendo, Marisete? Gilmário, Gil. É outro Gil, né? Tanto Gil. Então Deus fez tudo por ele, para a glória dele. Nada pertence ao diabo, não, rapaz. O diabo é ladrão, é invasor, é malandro, é picareta. Quem pratica as obras do diabo é filho do diabo. Jesus falou. Misericórdia. Mas quem pratica as obras de Deus é filho de Deus. Tem a semente da originalidade. E disse Deus, versículo de número 11, produz a terra ervas verdes. Olha que coisa. Ervas que dê semente, árvores frutíferas, que dá semente segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. E assim foi. Olha, tudo criado por ele, até as sementes, hein? Ele deu a ordem para a mangueira produzir manga com semente. Caroço de manga, caroço de abacate, caroço de jaca, caroço de amendoim, aipim, batata, tudo que tem semente. Arroz, feijão, fava, soja, milho. Não foi criado nada de origem em laboratório. O homem apenas mudou a genética das coisas. Mas a original, para o bem, veio de Deus. Até as sementes.
o arroz, o feijão, o milho, o amendoim, o grão de bico, a fava, que mais? O abacate com aquele caroção, a manga, a jaca, a melancia com as suas sementezinhas bonitinhas, a abóbora, o quiabo, até o quiabo tem semente, o jiló, o tomate, aleluia. As plantas, e cantelebais, obedecem até nos dias de hoje a palavra de Deus, o Criador. Aí vem o homem e adultera o que Deus determinou para as plantas, para as aves. Por isso que o mundo está num governo maligno. Não o que Deus fez, mas que o homem adulterou. Está entendendo, Jocelina Araújo? Josenice Santos. Aqui é a palavra original, Gênesis capítulo de número 1. Você sabia que todas as sementes nos fazem bem? Semente de abóbora, de melancia, de quiabo, até o famoso caroço de abacate, tudo faz bem. Porque na semente da árvore ou da hortaliça que está a verdadeira profecia de Deus para continuar. É como o pacto da aliança de sangue, a circuncisão no órgão masculino de geração a geração, aliança de sangue que começou com a família de Abraão e terminou com Jesus circuncidado na cruz por nós. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. E a Santa Ceia, o sangue do Cordeiro, é a nossa proteína para sermos fortes no Senhor. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela, sobre a terra. Assim aconteceu. E a terra produziu erva, dando semente conforme a sua espécie, árvores frutíferas, cuja semente esteja nela, conforme a sua espécie, e viu Deus que era muito bom. Leiam Gênesis capítulo 1, mas leia com amor, viu? Dobre os joelhos e leia o capítulo 1 de Gênesis. Aqui foi totalmente revelação de Deus para Moisés escrever para nós e para gerações futuras. Leiam Gênesis, todo o capítulo 1. E no final do capítulo 1 tem a obra mais importante que ele criou, o homem, sua imagem e semelhança. Dobre seus joelhos e leiam este capítulo, tintim por tintim, vírgula por vírgula, acento por acento, e medite. Tudo foi criado por ele e para ele. Está escrito no capítulo 1 do evangelho que escrevera João Evangelista. Já são 6h49. Daqui a pouquinho eu estarei na Catedral da Bênção, com a grande manhã da quebra das maldições, passando pela tenda de Moisés, distribuindo o cálice sagrado e já nos preparando para o domingo, porque domingo, escola de profetas, unicamente na Catedral da Bênção. Olha quem apareceu, Mônica Vilar, a evangelista das crianças. Deus abençoe. Dislene, leia Gênesis capítulo 1, viu, Dislene? Bora, Dislene.
Põe-se de joelho, diz Lene, e leia este capítulo antes de você sair de casa. Vamos falar com Deus. Brasil cristão, pentecostal, Brasil protestante. Epa, papá. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço de todo o meu coração pela oportunidade que o Senhor me dá de evangelizar o Brasil nesta cruzada de salvação e cura divina por esta cadeia de emissoras. Aonde estiver chegando a minha voz ou a minha imagem, que chega a palavra da luz para iluminar os caminhos de quem anda nas trevas. Abençoa todos, Senhor, que ouviram e que ouvirão este programa em outros horários e em cadeia. Eu oro e abençoo o dia de hoje, a última sexta-feira, mas eu te agradeço pelo mês de junho, pelas almas que ganhamos e por estarmos encerrando o mês sem dever nada a ninguém, a não ser o amor que constrói. Pai, abençoa toda a multidão que estará hoje na catedral, na sede, domingo na escola de profetas. Abençoa também a primeira quarta-feira, dia 3, dia 2, feriado. Traga o povo quarta-feira que vem para ouvir a tua palavra. Eu oro e abençoo, consagro as águas que estão sobre o rádio, objetos e peças de roupa e carteiras. Eu abençoo em nome de Jesus pessoas que estão mandando o nome de mulheres gestantes, crianças com autismo, pessoas com depressão, câncer, pessoas que não suportam mais a bipolaridade desta pessoa que desencaminha a família, achando que tem razão. Pai Santo, que a sua mão poderosa nos envolva. Eu abençoo todos os ouvintes, católico, espírita e evangélico. Façam eles compreender no mundo espiritual a tua palavra, ela é verdade. Eu abençoo os dizimistas e ofertantes que me mantêm aqui há 46 anos, pregando o evangelho do reino a toda criatura. Eu oro pelo Brasil. Senhor me mandou orar pelo Brasil, estado por estado. Estado do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Goiás, o estado, meu Deus, do Mato Grosso. Eu oro pelo Piauí, Tocantins, Acre, Rondônia, Roraima, pelo estado do Amazonas, estado do Pará, Maranhão. Eu oro pelo estado do Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, estado de Alagoas, Sergipe, Bahia, estado de Minas Gerais, Rio de Janeiro, estado do Espírito Santo, São Paulo, Distrito Federal,
eu cubro o Brasil com as orações de um povo que acreditam no poder da prece poderosa. Mas eu abençoo os dizimistas e ofertantes, com a bênção da esmeralda, do ouro, da prata, do rubi, a bênção do diamante, a bênção da riqueza encoberta e dos tesouros das escuridades. Que este povo não erre a porta da catedral, porque hoje é um grande dia, em nome de Jesus. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira, Jairo Araújo, Deus te abençoe. Suévia Calmon, Deus te abençoe. Jairo, Damiana, pastora Virgínia, Deus os abençoe. Edneide, Deus abençoe. A Edneide está colocando ali o número do Pix. Mande uma bênção para me ajudar a manter a rede internacional. 71 99 18 62 232. Bradesco Daniel de Oliveira, tá bem? Participe, direta e indiretamente. Não queira só a bênção, seja uma ou um abençoador também. Às vezes você está colocando a semente em lama, vigia, viu? E você sabe que é lama. Você sabe, porque Deus é luz, ilumina a sua mente. Vigia, viu? Põe a semente em terra boa. Aqui é evangelista. A minha maior missão, meu ministério, minha vocação, meu chamado é meu ministério evangelista. Deus te abençoe, Jairo. Te abençoe, Nelma. Zene. Pessoas que me acompanham há tantos anos, mas que nunca mandaram uma oferta para ajudar na evangelização mundial. Deixa Deus te usar, viu? Ao número do Pix aí, a 71991862 Bradesco Daniel de Oliveira. Aqui não é comerciante do altar, não, viu? Aqui é evangelista. Deus te abençoe, Djalma. Deus te abençoe, Lenice. Daqui a pouquinho eu estarei na Catedral da Bênção. Quero ver vocês lá.